Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 124. Preocupado, Gonçalo pergunta a Tomásia se Bárbara já tomou o café. Tomásia diz que sim, e reitera que ela saiu bem cedo. Santiago diz que sabe que Aurora está no colégio e quer vê-la. A madre fica surpresa. Bárbara diz a Franco que o ser o qual se refere é o responsável por muitas desgraças, como, por exemplo, a morte de Montserrat Elizalde. Franco fica surpreso e a questiona o motivo de o trair, já que o serviu esses anos todos. Bárbara se nega a contar o motivo. Franco diz que só irá se unir a ela com a condição que ela revele o nome desse ser ao qual se refere. Santiago pede à madre que lhe dê papel e caneta para deixar um recado para Aurora. Após lhe entregar o papel e prestes a sair da sala, Aurora aparece e deixa Santiago surpreso. Bárbara revela a Franco que o nome do ser que governa a vida dos Elizaldes e sua própria vida se chama Artêmio Bravo. Nesse instante, Franco lhe estende a mão, como forma de selar a união entre os dois. Artêmio diz a Liliana que ela leu o diário de Ana Gregória com muita avidez. Liliana observa Ciro, que faz um sinal com a mão em frente à boca, para que Liliana fique quieta. Artêmio diz que tem a sensação de que Liliana sempre está em companhia. Artêmio dá continuidade à leitura do diário de Ana Gregória. Ana Gregória relata que após uma discussão entre ela e Cristina, para impedi-la de ler o diário, a patroa, esposa de Jerônimo, apareceu e a confrontou sobre quem pertencia aquele diário. Dias depois, Maria da Graça lhe devolveu o diário com uma caneta e a confrontou sobre quem a presenteou com aqueles objetos. Jerônimo acaba confessando que foi ele que presenteou Ana Gregória. Nesse instante, a patroa instrui Ana Gregória a continuar escrevendo o diário, isso se quiser continuar tendo teto e comida. Nesse instante, Artêmio diz a Liliana que, de certa forma, aquela caneta a pertence, pois foi de seu bisavô. Aurora e Santiago se beijam e, em seguida, ela o confronta se Bárbara não lhe revelou nada. Bárbara diz a Franco que Artêmio é poderoso por ter Liliana em seu poder, mas assim que a resgatarem, ela irá eliminá-lo e depois acabará com a fortuna dos Elizalde. Tudo ao mesmo tempo. Franco a observa. Santiago diz que Bárbara lhe disse que ela foi embora da fazenda acompanhada de um homem mais velho, que aparentava ser seu pai. Aurora diz a Santiago que precisa falar com Bárbara primeiro, para que depois os dois tenham uma conversa definitiva. Florzinha comunica a Bárbara que Gonçalo já a procurou diversas vezes. Grossa, Bárbara diz que se ele ligar novamente é para informá-lo que ela já passou o recado. Bárbara entra em contato com Santiago e pergunta por Aurora. Santiago diz que ela não quis lhe dizer nada antes de falar com Bárbara. Bárbara diz a Santiago que irá cancelar seus compromissos e irá imediatamente para o Colégio das Freiras. Santiago propõe esperá-la, mas Bárbara o instrui a ir para casa e não contar nada a Gonçalo, pois o relacionamento dos dois está em crise. Gonçalo admite a Fernanda que ele e Bárbara estão afastados. Gonçalo entrega o áudio de Liliana a Fernanda e pede a ela para entregar a Franco para que faça a autentificação. Adriano questiona a Fernanda se está mesmo disposta a salvar o casamento dos dois. Fernanda diz que sim. De volta para casa e inquieto, Santiago se questiona o que Aurora tem para falar com Bárbara. Aurora diz à madre que não compreende por que Bárbara não disse a verdade para Santiago. A madre diz a Aurora que Bárbara lhe traz energias ruins, como se fosse o próprio demônio. A madre instrui a Aurora que reze o Pai Nosso lentamente antes de falar com ela. Franco diz a Gardênia que não vale a pena ela se demitir por um relacionamento de criança, mas Gardênia está decidida a ir embora. Nesse instante, Fernanda aparece e flagra os dois bem próximos. Franco propõe a Fernanda que se sente. Ríspida e fria, Fernanda diz que sua visita é breve e lhe entrega o envelope com o áudio de Liliana. Vladimir vai a Lactos e pede 5 minutos do tempo de Aníbal para uma conversa. Franco revela a Fernanda que cruzou com um homem na Lactos que disse que Adriano é um vigarista. Aflita, Fernanda sai correndo. Vladimir confronta Aníbal se ele está ciente de quanto tempo Priscila ficou grávida. Aníbal o observa atentamente. Gardênia revela a Fernanda que não quer trabalhar mais para Franco e a questiona se pode ajudá-la. Fernanda fica surpresa. Aníbal ameaça chamar a segurança. Vladimir diz que não é necessário e antes de sair
da sala, o aconselha a fazer um teste de fertilidade. Gardênia diz a Fernanda que não quer ser empregada a vida toda e reitera que pretende retomar os estudos. Fernanda explica que antes de contratá-la, precisa falar com Franco. A madre diz a Bárbara que Aurora tem sua absoluta proteção e, se for necessário, irá intervir na conversa das duas. Bárbara compreende. Nesse instante, Aurora entra na sala e lágrimas se escorrem dos olhos de Bárbara. Fernanda diz que, diferente de Franco, que contratou Gardênia pelas costas dos Elizalde, ela necessita de sua autorização para designá-la a um trabalho na Lactus. Franco agradece pela atenção. Crente de que a contratação de Gardênia o incomodaria, Fernanda pergunta se está tudo bem. Com um sorriso no rosto, Franco diz que sim. Bárbara diz a Aurora que está ali para lhe pedir perdão. A Aurora fica surpresa. Artêmio diz a Liliana que, desde pequeno, o diretor do orfanato, o qual foi criado, lhe entregou aquele diário e ele leu constantemente, feito uma bíblia. Liliana o observa atentamente. Artêmio descreve que a vida de Ana Gregória se tornou um inferno desde que Maria da Graça descobriu seu segredo e a fez escrever aquele diário mesmo contra sua vontade. De acordo com os relatos de Artêmio, Ana Gregória estava grávida e sua barriga já aparentava isso. De acordo com os relatos de Artêmio, Maria da Graça convenceu a todos que seria madrinha do filho que Ana Gregória esperava. Em uma noite de tempestade, Ana Gregória deu à luz a seu filho e foi expulsa da fazenda por Maria da Graça. Artêmio conta que Ana Gregória conseguiu o apoio de um homem que a ajudou e, dias depois, Ana Gregória batizou a criança como Artêmio Bravo. Artêmio diz a Liliana que é seu tio. Liliana fica surpresa. Bárbara diz que a Aurora deve perdoá-la, pois na noite em que encontrou Camilo com ela, se precipitou e tirou conclusões erradas sobre ela. Aurora pergunta se Bárbara está disposta a ouvir tudo o que ocorreu naquela noite. Bárbara se demonstra interessada em ouvir e ressalta que, além disso, pretende ouvir sobre sua vida. Aurora fica surpresa. Fernanda comunica a Florzinha que a partir de hoje Gardênia irá trabalhar com elas. Flor fica contente. Aníbal solicita cópias do teste de fertilidade que fez há algum tempo e fica pasmo ao descobrir por meio do médico que é estéril. Aníbal questiona o especialista se é possível saber desde quando ele é estéril. O médico explica que é difícil constatar isso e o questiona se ele sofreu alguma pancada forte. Aníbal explica que quando tinha 10 anos caiu de um cavalo e bateu forte em um tronco. Margarida diz a Jacinto que ajudará Franco agora que Gardênia não trabalha mais para ele. Nesse instante, um homem chamado Iago aparece e pergunta se aquela fazenda é de Franco Santoro. Bárbara abraça Aurora e diz que acredita nela. Bárbara reitera que ama Camilo como um filho, mas sabe que ele é um canalha e reitera que acredita que ele tenha a drogado. Bárbara conta que desde criança Camilo sempre implicou com Santiago. Bárbara pede a Aurora que lhe conte como Santiago a conheceu. A Aurora fica acanhada. Bárbara explica que não precisa ficar assim, pois já sabe que ela e Santiago contaram algumas mentiras. A Aurora conta que Santiago a encontrou quando havia acabado de fugir da casa de Dominga, a fim de se encontrar com sua mãe. Margarida comunica a Franco que lá fora tem um homem muito estranho procurando por ele. Franco pede a ela que o deixe entrar. Sozinho em sua sala, Fernanda se lembra que Franco a alertou que um homem esteve na Lactus e disse que Adriano é um vigarista. Nesse instante, Adriano aparece e tenta beijá-la. Gardênia abre a porta e quebra o clima entre os dois. Adriano a instrui a bater na porta antes de entrar. Gardênia se recorda do dia que flagrou Adriano e Bárbara se beijando no carro. Sozinhos, Adriano pergunta a Fernanda o motivo de Gardênia ter deixado de trabalhar para Franco. Fernanda explica que não sabe. Eduardo entrega a fita com o áudio de Liliana e Iago e lhe pede para que avalie. Aurora conta a Bárbara que, junto a Santiago, descobriu que sua mãe se chamava Rebeca Sanches. Nesse instante, Bárbara fica inquieta. Aurora revela a Bárbara que Dominga lhe dizia que ela era filha do demônio e seu próprio pai pagou para sumirem com ela. Bárbara fica chocada e a confronta
confronta sobre sua mãe. Aurora explica que a única coisa que Dominga lhe contou foi que sua mãe era uma mulher muito má e que colocou fogo na casa onde vivia com seus pais. Bárbara fica arrasada e Aurora a confronta se está tudo bem. Aurora conta que por conta desses relatos de Dominga sempre tinha pesadelos. Nesse instante, Bárbara se levanta e questiona Aurora se ela acredita nos relatos de Dominga. Aurora diz que durante muito tempo negou a acreditar nisso e sempre supôs que fizeram algo à sua mãe para que ela fosse dessa forma. Aurora reitera que já mudou de opinião e agora sabe que uma mãe é capaz de tudo para criar o seu filho. Chorando, Bárbara a confronta como sabe disso. Aurora acaba revelando que está grávida. Bárbara fica surpresa. Aníbal pergunta a Priscila se ela já se inscreveu no concurso de gestantes. Priscila fica pasma com sua iniciativa. Aníbal reitera que esteve ausente durante toda sua gestação e reitera que agora vai ser mais presente. Priscila fica surpresa. Aurora confronta Bárbara o que fará agora que sabe de tudo isso. Nesse instante, Bárbara pega suas coisas e diz a Aurora que não sabe o que fará e a pede perdão. Florzinha conta a Gardênia que Priscila tem um amante e até o colocou para trabalhar na Lactos. Gardênia fica chocada. Aníbal diz a Priscila que Vladimir entrou em contato com ele e a questiona se ela sabe o que se trata. Priscila diz que não e o orienta a não dar atenção para as coisas que Vladimir diz. Nesse instante, Aníbal propõe que os dois jantem juntos. Surpresa, Priscila aceita o convite. Após ela sair da sala, Aníbal entra em contato com Vladimir e diz que precisa vê-lo. De volta para casa, Bárbara lamenta ter manipulado Camilo para que se aproveitasse de Aurora e reitera que Artêmio irá lhe pagar por todo o mal que a fez causar.